Olá! No mês da consciência negra, o Grupo ND preparou um material exclusivo. A ideia é retomar a história de negros que contribuíram ativamente para o desenvolvimento de Santa Catarina. Com as reportagens, o que a gente pretende é contribuir com um movimento social que se apropria da arte, da cultura, da literatura, para dar voz, protagonismo à população negra. É o afrofuturismo. Vamos viajar juntos no tempo? A população negra que foi escravizada no sul do Brasil veio de outros estados ou por embarcações, basicamente para trabalhar aqui na região na criação de gado e plantação de tabaco, açúcar e café. Há cerca de 100 anos, uma parte do centro de Florianópolis era habitado por famílias negras. Os homens exerciam atividades relacionadas ao porto. Já as mulheres se dedicavam aos afazeres domésticos, lavando roupas nos córregos da região, as nossas lavadeiras. A partir da década de 1920, um projeto de modernização transformou a área em um espaço para administração pública, comércio formal e prestação de serviços. As famílias foram realocadas. Essa é a história mais conhecida. Só que nesse período existia também um homem negro referência na literatura, o poeta Cruz e Souza. Este mês é o aniversário dele, 163 anos de resistência. Também é dessa época a extraordinária heroína brasileira que lutou pela educação e pelos professores. Está inclusive entre as únicas representações políticas negras do estado, Antonieta de Barros. Mesmo assim, foram anos de exclusão e anonimato. Até hoje, existem personalidades negras que foram esquecidas. Só que elas marcaram uma época, construíram a nossa história. Os maestros negros que passaram pela banda da Polícia Militar são lembrados até hoje. Estavam lá desde o primeiro dia, em uma manhã de véspera de Natal. Fato que virou notícia. Os baluartes da história da banda de música é o maestro João Augusto Penedo, que foi o primeiro que foi contratado, né? Para mim, ele já era uma figura importante na cidade, né? Bem, um pouco antes ainda de Florianópolis, ser chamado Florianópolis, quando era de Desterro ainda. O segundo foi o tenente Graciliano Guedes Pompeu, tinha muito sentido pela música, né? Junto com a sua espiritualidade. Para mim, o divisor de águas também foi o tenente-coronel músico Roberto Kell. Maestro Penedo, músico civil que foi contratado para a primeira apresentação dos músicos da PM. Maestro Pompeu, que ficou conhecido pela sua experiência e fé. O homem que colocou no papel o som que veio encomendado de outro plano. Levar a sociedade a pensar que essas pessoas contribuíram. Olha como ele contribuiu para o piano catarinense. E aí é muito bacana lembrar, né, ter essas memórias, porque, como diz o Dr. Jorge Amado, é o manto da cultura que protege o povo. Maestro Kell, excelência e solidariedade fazem parte da trajetória dele. Tem esse fato que ele também desenvolvia projetos fora da polícia, né? Inclusive um dos projetos que ele tinha, ele foi maestro e professor na banda do Educandário, da onde surgiram vários músicos que
fizeram carreira aqui na polícia e se aposentaram na polícia, inclusive. Então é uma história bastante bonita. Então aquelas pessoas da música naquela época, eles já tinham essa consciência, né? Então de levar a arte e a cultura para as pessoas, de maneira gratuita. E ele era a pessoa que cuidava de tudo. Das partituras aos instrumentos classificados como metais, madeiras e percussões. Homens negros que escreveram seus nomes na história catarinense por meio da música, participando de momentos simbólicos do nosso estado. No judiciário, um homem negro que tinha a justiça e a sabedoria no gene fez parte de grandes mudanças na especialização no Estado, como a criação da Faculdade de Direito. No primeiro dia de 1914, um artigo do então juiz Heráclito deixava bem evidente a insatisfação com os desdobramentos do tão esperado Código Civil Brasileiro. O texto é do jornal Gazeta do Comércio. No fim do documento, um desejo para um ano mais afortunado. Da grandeza da obra dele como profissional, né, como jurista, os cargos que ocupou, os grandes cargos da época ele ocupou. Ele era desembargador e ele foi professor do curso. Ele era o professor da parte geral e teoria das obrigações. É realmente extraordinário. Um desembargador faz análise de peças jurídicas com rigor. O trabalho consiste basicamente em ouvir os questionamentos que foram feitos pela acusação e defesa sobre possíveis lacunas que foram deixadas na primeira instância. No século passado, essa responsabilidade era ainda maior, porque poucos homens tinham o poder de decisão. Heráclito Carneiro Ribeiro estava entre essas autoridades. Na política, além de Antonieta e Cruz e Souza, temos Abdon Batista. O Barão do Mate, o homem preto que revolucionou o mercado internacional. A erva mate foi o principal produto que impulsionou a economia da cidade de Joinville, pelo menos no início do século XX. Abdon Batista foi um político que atuou em todas as frentes na nossa cidade. Ele não privilegiava nenhum grupo em específico, apesar de defender, obviamente, os interesses de luso-brasileiros. Abdon Batista, quando estava atuando na condição de prefeito municipal, promoveu a reforma do ensino, a divisão de disciplinas, algo semelhante como conhecemos hoje, né? As disciplinas, especialmente aquelas ministradas em língua portuguesa, a língua pátria. E por 2 ocasiões ele assumiu o comando de Santa Catarina, vindo a residir então no Palácio Cruz de Souza. Então, quando as pessoas estiverem passando aqui de frente ao palácio, saibam que já houve um governador negro que em 2 momentos residiu aqui. Abdon Batista precisa ser lembrado como um político negro, como governador negro da história de Santa Catarina e também como o primeiro prefeito negro da cidade de Joinville. Na foto, um dos cortejos fúnebres mais marcantes de toda a história de Joinville. A cidade parou. Nós estamos aqui no Cemitério Municipal de Joinville, na central de atendimento do serviço funerário. Segundo informações de pesquisadores e historiadores, é aqui que está enterrado o corpo de Abdon Batista. Vamos conferir? Licença. Olá. Olá, tudo bom? Boa Prazer, tarde. Amanda. Prazer, Fernando. Fernando, eu vim aqui procurar o registro de sepultamento de Abdon Batista. A gente consegue encontrar? Podemos procurar. Aqui, Amanda. Opa, achamos, ó. Aqui, gente. Dr. Abdon Batista faleceu às 5 horas do dia 15
de março de 1922. Agora, Fernando, me mata uma curiosidade. Se eu quiser saber sobre a lápide do Abdon. Ah, difícil, Amanda, é difícil de localizar. Essa é realmente uma das grandes curiosidades, porque até por conta da complexidade, da extensão do cemitério e também da falta de mapeamento, até hoje ninguém conseguiu encontrar. Uma área de 140 mil metros quadrados entre túmulos e gavetas. Em um desses locais está uma das figuras catarinenses mais potentes da área política, administrativa e de educação. De lá para cá, um hiato separa a história que vemos nos livros e esta que temos acesso hoje. Um preto e branco que ganhou cor agora. Uma tela vazia, pronta para receber a inspiração do artista. Artistas. Duas mulheres que fazem a diferença dentro e fora do país. Uma é referência na pintura ingênua, a outra se destaca na arte social. O meu mundo assim sempre foi muito assim, o meu mundo. Aquele mundo simples, puro, original, que eu trago na minha essência, assim, né? Faz parte da trajetória do artista, expor e coisa assim, mas eu não tenho aquilo assim de respirar, ai, eu estou. Eu não tenho, graças a Deus não tenho, porque isso é orgulho e o orgulho não ajuda ninguém, só derruba. Desde criança, né, muito cedo, eu já desenhava bastante e pintava bastante, tanto que meu pai, músico, compositor, né, ele fez uma música para mim, compôs falando dos desenhos coloridos que eu fazia. Porém, só na vida adulta, né, que eu comecei a ver a arte como uma profissão. Eu sempre busquei, né, trazer, através da minha pintura, a inclusão e a diversidade, não só de etnias, né, e cada vez mais foi nascendo essa preocupação de tornar a minha exposição acessível para todos interagir. Uma obra bem rica em identidade, onde o real vira animação e a animação ou pintura tem um personagem real, uma intenção direta e clara. Foi preciso que lá atrás essa turma toda resistisse a uma infinidade de batalhas sociais, da escravidão ao som que manifestou luta, resiliência, poesia, educação, reformas, diante de todo tipo de preconceito. Essas referências abriram portas, foram aço em anos de chumbo. Estão juntos em um projeto de pertencimento. Tá aí, bacana, né? Personalidades ilustres que deixaram legado e portas abertas para todos que vieram depois. No próximo bloco você confere. Assim como o afrofuturismo, nós vamos conhecer outros movimentos que têm feito a diferença para que a gente tenha aí em todos os cenários mais representatividade. O afrofuturismo é um movimento social que se apropria da dramaturgia já existente para dar protagonismo à população negra. Algo muito parecido com um símbolo africano chamado de Sankofa, que significa dizer que temos que olhar para o passado, aprender com ele para construir um futuro. Agora, o que essas iniciativas vêm trazendo de resultado e como está o cenário atual é o que a gente confere agora. Brasil, o país da cultura popular, do futebol, da feijoada, da capoeira, do carnaval.
Em Santa Catarina já somos referência como o melhor carnaval do sul do país. Mas o estado também se destaca nas paisagens naturais, na tecnologia e no empreendedorismo. E todas essas referências nasceram de uma mistura de talentos e cores. É por isso que não dá para negar as inúmeras contribuições para a riqueza do estado que temos hoje. Acho que todo mundo, enquanto empresa, e até as pessoas passaram por uma certa transformação, acho que um aprendizado. O mercado publicitário se transformou muito, então quando eu entrei no mercado 15 anos atrás, 16 anos atrás, não lembro exatamente, as coisas funcionavam de um jeito diferente. As lideranças eram homens, brancos, e isso refletia na propaganda que era feita. Duas coisas que são muito importantes, representatividade e a questão da oportunidade. Então, quando tu representa aquilo, as pessoas se veem, elas tendem a buscar aquilo ou se sentem capazes de chegar naquele lugar também. Mas não adianta tu representar e tu não dar oportunidade. O Fabiano traz essa necessidade de mercado em cada cliente. As peças publicitárias estão cada vez mais diversas. E isso faz muito sentido. Um estudo recente da área aponta que 41% dos negros têm o hábito de seguir marcas nas redes sociais. Esse dado ressalta a importância crescente das plataformas como canais de marketing. A televisão ainda mantém seu lugar como uma poderosa ferramenta de comunicação. 43% dos negros realizam buscas na internet sobre produtos anunciados durante a programação televisiva. Mas tem empresa por aqui que entendeu isso há bastante tempo, que as pessoas querem se enxergar. Mais uma vez, o Queiras é a primeira em Santa Catarina. Faça como a maioria. O nosso objetivo sempre, quando a gente começa a criar uma propaganda, é retratar essas pessoas que estão no dia a dia conosco, que compram com a gente. Então, é sempre a maneira de fazer com que essas pessoas se vejam em nossos comerciais. Pessoas que consumiam na empresa, essa gente catarinense, as famílias de um estado extremamente diverso, né? Então regiões com características culturais completamente distintas. De certa forma, elas compartilhassem isso com as outras pessoas, né? Isso acontece e aconteceu de maneira muito natural, assim. São 69 anos de Gente Nossa. Gente Nossa. Invertendo a ordem das palavras, totalmente nossa gente e a cara da maioria da população do país, é o Vitor. Vem decolando na área de marketing, virou peça-chave de mídias na escola onde estuda e já aparece em vários comerciais catarinenses. Desde pequeno eu sempre acompanhei a minha irmã, que é jornalista formada pela UFSC. Eu sempre vi em casa os roteiros dos telejornais que eles fazem na UFSC e eu, criança, ia imitando aquele roteiro, imitando a entonação dos jornalistas, até que ela percebeu que eu tinha esse talento, esse dom e me colocou numa agência de modelos. Ver a câmera posicionada, as luzes, diretor, figurinista, todo um set de gravação funcionando, né? Sempre me deixou fascinado. A gente percebe que com o passar dos anos o mercado publicitário busca mais trazer essa diversidade, busca mais a participação dessas pessoas. E é muito legal porque eu recebo, assim, sempre mensagens de outros jovens falando que eu inspiro eles. Essa presença negra nas telas e telonas não é tão antiga. Os comerciais de margarina tinham um rosto padrão. Mas há movimentos que ecoam para uma mudança de comportamento, de dentro para fora e de fora para dentro. ESG ou ESG corresponde ao comportamento corporativo de uma empresa em relação à área social, ambiental e de governança. Na área social, iniciativas como inclusão de gênero, diversidade e igualdade salarial fazem parte das possíveis iniciativas. Afrofuturismo não tem nada a ver com turismo, mas tudo a ver com cultura de pensamento. Um movimento cultural, estético e político que se manifesta no campo da arte e literatura com uma
perspectiva negra. De acordo com a Academia Brasileira de Letras, o movimento Afrofuturismo propõe novas discussões e perspectivas, reorganiza o olhar sobre o passado, valoriza o protagonismo negro no cinema, na literatura, no empreendedorismo, na política, criando aí condições de novas opções de futuro para a humanidade. A Singui nasceu para fazer essa mudança dentro das organizações. Quando a gente chegou nesse mercado, né, olhando para a diversidade, a equidade e a inclusão e olhando para a pauta racial, a gente tinha muito desejo de criar conexões. A realidade brasileira é uma realidade em que a população negra é a maioria, né? É a maioria dos consumidores, é a maioria das pessoas que criam e constroem esse país. Então não tem como uma empresa não considerar que os seus funcionários representem essa diversidade também. Hoje a gente tem várias empresas que inclusive têm compromissos públicos, né, de ter, por exemplo, pessoas negras em cargos de liderança até 2025, até 2030. Eu acredito que toda mudança ela acontece primeiro culturalmente na sociedade e depois, tanto publicitariamente, culturalmente, em relação a novelas, a filmes, a gente começa a trazer isso um pouco mais à tona. Pode ainda subir e deve em várias questões, mas eu acredito que é uma questão de tempo. Não existe a gente estar parado e atingir o 100 de uma vez só, é tudo uma escadinha. Só com essa diretriz é que o trabalho impecável da Andréa se tornou ainda mais potente como consultora de empresários e grandes instituições. Eu queria comprar muito um rádio AM/FM. Um rádio AM/FM para mim era um iPhone 15. E a minha mãe disse: não, que rádio que nada. Esse dinheiro, teu salário, é para colocar comida para dentro de casa. Todo o dinheiro para minha mãe, fiquei com uma parcelinha do meu salário, dei de entrada, fiz um crédito de 12 prestações e comprei meu rádio. Minha força, competência ali eu posso tudo que eu quero. Me engano, né? Porque eu, como mulher negra, o mundo me disse muito, mas muitos nãos. Bastante desafiador chegar onde eu desejei. Foi tarde, foi bem mais tarde do que eu imaginava. Mas hoje eu me considero uma profissional bem-sucedida, eu tenho orgulho da minha carreira. E na área das startups, tem CEO atuando em soluções de marketing com inteligência de mercado para indústrias em mais de 20 cidades no país. Ela faz parte dos quase 2.000 negócios inovadores existentes no estado. Só em 2023, o volume de startups cresceu 49,65%. O Afrolab foi um dos programas que me fez abrir esse olhar sobre ser uma mulher negra empreendendo. Eu não tinha essa visão. E aí eu comecei a entender o espaço que eu estava ocupando no mercado, né? Hoje a minha proposta é deixar esse caminho um pouco mais acessível para a próxima geração. Essas lideranças que atuam em diferentes setores só colaboram para uma nação mais justa e igualitária. Equidade e respeito já era previsto pelo povo de Gana com os símbolos adrincas. Sankofa é um que clama pela valorização dos ancestrais. Significa aprender com o passado para construir um futuro. E que passado nós tivemos? O mundo está sempre em movimento, em constante transformação. E nós que habitamos nele somos diversos, múltiplos. É preciso que se entenda que toda história tem mais de uma versão. E onde há outros exemplos, outras referências, há representatividade. E onde há representatividade, há um universo de possibilidades. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Tá aí.
que todos esses exemplos que nós mostramos possam contribuir ainda mais para uma sociedade mais justa, inclusiva e antirracista. Nós ficamos por aqui. Até breve.